E eu não sei para onde é que vai a gravação, mas espero que ela vá para algum lugar. Ok. Disse que eu comecei a transmissão. Que ótimo, tem uma transcrição em inglês, né? Não faz nenhum sentido isso aqui, mas tudo bem. Bom, gente, então eu vou dar início. Pessoal, se mais alguém quiser entrar, eu vou aceitando aqui. Mas é uma satisfação, prazer ter vocês, Carol e Fernando, aqui aceitarem o convite de conversar nessa semana de pesquisa da Universidade de Tuiuti. Eu, como falei, sou o professor Márcio Teles, estou entrando na Tuiuti esse semestre, basicamente um mês eu estou aqui no programa, e esse é uma ideia de trazer para debate algumas das questões que eu acho que eu gostaria de trabalhar aqui na Tuiuti e alguns amigos caros também para conversar. A gente tem um grupo de pesquisa, essa aqui é, inclusive, uma ação do grupo de pesquisa que eu estou montando na Tuiuti, chamado Grupo Mídia, Tecnologia e Cotidiano, onde a gente pretende investigar os entrelaçamentos das tecnologias com as práticas de diversos âmbitos do que compõe a sociedade, entre a política, a religião, né, como nós temos alguns dos nossos orientandos, também os esportes, uma área que me interessa e com a qual eu tenho bastante interlocução. Para a conversa, a gente trouxe a Ana e o Fernando, que eu já vou apresentá-los, mas eu queria só pontuar algumas coisas sobre essa relação e por que eu botei o esporte aqui para misturar com mídia e tecnologia, né? Então, eu só queria fazer algumas ressalvas. Eu acho que mídia, esporte e tecnologia são invenções do século XIX que caracterizam muito o que é o século XX e também o XXI, vão se tornar marcas desses séculos, né? Eles surgem também, coincidentemente, no mesmo período do século XIX e se consolidam ao longo dessa segunda metade do século, né? Eu acho que uma crescente tecnologização da vida do século XIX leva a processo de urbanização, como nós sabemos, e é esses processos que também dão vigor para uma mudança nos mercados de mídia, né? Uma popularização da mídia ali que vai fazer esses homens e mulheres que estão vindo do campo se pertencerem a uma nova urbe, mas também caracteriza os esportes, também vão caracterizar nesse mesmo momento essas novas vinculações, né? Imagino que a Carol vai falar sobre torcidas, e eu acho que essas torcidas são muito caracterizadas por esse movimento, né, de encontrar um novo pertencimento nessas cidades. Então, acho que essa interação é muito interessante entre esportes, mídia e tecnologia, e bastante complexa, né? Não tem uma transformação linear do esporte pela tecnologia, mas também o esporte tem seu papel muito grande na transformação da própria indústria de mídia. A gente vê isso, né, por coincidentemente, como os esportes são constantemente o lugar, o ambiente onde novas tecnologias de mídia são testadas, né? Desde o rádio até a televisão, que esteve em exposição lá nos anos 30, com esportes, até, bom, cinema, né? Para falar de Edison, que já fazia lá os filmezinhos de boxe, foi um dos primeiros motivos a serem filmados, até hoje em dia, como a gente tem esses avanços, né, as Olimpíadas e a Copa do Mundo como um calendário para as tecnologias de mídia, né, para as indústrias de tecnologias de mídia testarem novos formatos, né? Então, enfim, a gente teve, ou mesmo as novas, desde satélite para TV a cor, etc., tudo estreou em Copa do Mundo ou Olimpíadas, até atualmente a gente tem aí o VAR, ou o novo sistema que vai ser lançado esse ano, também na Copa do Mundo, que também é uma tecnologia de mídia. Então, acho que isso é muito interessante. E eu gosto dos argumentos que têm sido feitos por alguns autores, como Marcus Stauff ou Tobias Verron, de que não existiria esporte se não fosse a mídia. Assim, a ideia de que a própria ideia que caracteriza a ideia de organização, de comparação, de competitividade dos esportes modernos só é possível num ambiente onde existe, por exemplo, o telégrafo ou o rádio para fazer as comparações de uma cidade com a outra. Então, acho que isso é interessante, abre questões para a gente debater. Mas, enfim,
Eu disse que eu não ia fazer a apresentação, já estou aqui falando um monte, mas é um pouco das coisas que me interessam nessa relação. Deixa eu apresentar meus convidados e passar a palavra a eles. Bom, a Ana Carolina Viemeiro é professora do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG, é coordenadora do Coletivo Marta, o grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, e subcoordenadora do curso de Publicidade e Propaganda da UFMG. É integrante do comitê editorial do periódico Communication Sport e vice-coordenadora do GP Comunicação e Esporte da Intercom. Tem pesquisado, lecionado e orientado na área de comunicação e esporte, coordenando atualmente o Projeto Marta, que inclui, além das atividades do coletivo, a edição da revista Marta, uma publicação jornalística produzida por estudantes de comunicação da UFMG, e o Observatório Marta, iniciativa de crítica de mídia focada no monitoramento da mídia esportiva brasileira a partir de uma perspectiva de gênero. Seus interesses de pesquisa atuais são culturas torcedoras, protesto e ativismo no esporte, esporte, mídia e gênero. E o Fernando Vanier Borges, que é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade Panthéon-Assas, não sei se é assim que se fala, desculpa, Fernando, Paris II, mestre em Comunicação e Jornalismo pela Universidade de Coimbra e graduado em Jornalismo pela UFRJ. Atualmente é pesquisador contratado da Universidade de Coimbra no Instituto Jurídico. Já trabalhou com gestão de ciência e ensino em Cabo Verde, Portugal, tem publicações e apresentações sobre a relação entre comunicação e esporte, se aprofundando sobre os elementos econômicos e simbólicos do espetáculo esportivo, sobretudo canais de mídia dos clubes de futebol. Utilizando-se do aporte teórico da mediatização, o Fernando analisa a influência dos novos mídia e novas formas de produção de conteúdo, dos desafios enfrentados pela imprensa esportiva e das fronteiras entre informação e entretenimento no jornalismo. Enfim, prazer tê-los vocês por aqui para debater, conversar, e eu vou passar a palavra para a Carol e depois ao Fernando. Por favor, Carol, se você quiser compartilhar. Sim, vamos lá. Tá aparecendo aí meu slide? Sim. Então, gente, obrigado, né, Márcio, pelo convite. Fiquei super animada aí da gente poder conversar. Eu, você, Fernando, já tivemos, né, outras oportunidades, mas já tinha um tempinho, né, que eu acho que a gente não trocava uma ideia, então acho que vai ser ótimo, assim, escutar um pouco vocês e falar um pouco do que a gente tem feito aqui na UFMG. Eu tentei organizar aqui uns slides para tentar, né, não fugir muito do tempo aí, mas basicamente assim, eu foquei minha apresentação na discussão, né, das culturas torcedoras, nas práticas de mídia de torcedores e torcedoras. Vou falar um pouco, uma perspectiva um pouco, vamos dizer assim, da minha trajetória, de coisas que eu já pesquisei e um pouco do que a gente está fazendo agora, assim, até para localizar por que a gente chega onde a gente está, assim, né, nesse momento. Então, eu organizei mais ou menos assim, falando um pouco dessas dinâmicas. Eu comecei a estudar, né, culturas torcedoras a partir da internet em 2010. Vou falar um pouco do meu trabalho de doutorado como uma espécie de mapeamento aí dessa coisa. Depois vou focar, né, no que tem sido, né, a minha agenda de pesquisa aí nos últimos anos, que são justamente os projetos de mídia de torcedores e torcedoras. No início, não exatamente com uma perspectiva de gênero, inclusive, assim, né, de 2012 até 2017, né, que é quando eu entro na UFMG, a maioria, né, dos projetos e iniciativas que a gente analisava eram liderados por torcedores homens. A gente tinha participação de torcedoras em vários desses projetos, mas basicamente os projetos, né, eram liderados por homens e eram sobre o futebol, né, de homens. E aí eu vou chegar nesse período mais contemporâneo, que é onde a gente tem justamente olhado para esses projetos que são liderados por mulheres e que são sobre o futebol de mulheres, assim, né? Então, um pouco é essa a transição aí nos últimos anos. Então, começando, né? Eu acho que, assim, falar um pouco de como que eu comecei a pesquisar, né?
culturas torcedoras, né? E eu estou usando essa expressão a partir da internet, justamente porque, né, a gente não está estudando, né, culturas torcedoras na internet, né? Elas naquela ideia de que só existem na internet, né? Não, a gente está pesquisando culturas torcedoras, assim, né? E o lugar, né, é da onde, vamos dizer assim, eu inicio, né, ou da onde eu busco esses rastros dessas culturas, são, né, nesses ambientes digitais. Então, quando eu comecei a pesquisar, na verdade, né, essas culturas torcedoras, a gente ainda tinha, né, muito forte essa perspectiva assim, né, muito marcada entre o online e o offline, que vai desaparecendo assim, né, nos últimos tempos assim. E aí o esforço, né, lá naquele momento era justamente fugir um pouco dessa, né, dessa leitura assim. Eu trouxe aí alguns prints, né, de alguns artigos e desse livro que são obras que de alguma forma são pioneiras aí, né, para pensar essas conexões. Então, eu começo meu doutorado em 2012 e é um pouco a partir dessas publicações assim que eu fui construindo, né, essa pesquisa que no início, né, tinha um intuito de trabalhar, né, com conjuntos, né, vastos de dados. Eu acho que no início, né, e é isso, um pouco explicando ali o contexto, né, 2010, 2011, 2012, é quando a gente começa a se tornar, né, possível fazer essas grandes coletas, sobretudo no Twitter, e é dali que eu inicio um pouco isso, assim, né, trabalhando com esses conjuntos e tentando compreender onde eu estava, né, trabalhando, as dinâmicas próprias de culturas torcedoras. Então, assim, né, eu fiz meu doutorado na Austrália, num grupo de pesquisa que estava, né, de alguma forma analisando várias dinâmicas, né, nessas plataformas. E aí eu, de alguma forma, era a pessoa que pesquisava esporte, assim, né? Esse era né, o meu nicho de pesquisa, mas era um pouco, vamos dizer assim, um olhar parecido entre todos nós, assim, né? Então, a ideia, né, era já, né, não pesquisar a internet, mas trabalhar, né, com dados digitais para estudar, né, cultura, estudar as mudanças sociais. E nesse momento, então, trabalhando muito com essa ideia lá dos métodos digitais, com esses conjuntos, né, vastos de dados, e tentando compreender um pouco, de forma quantitativa mesmo, essas dinâmicas. Eu vou mostrar alguns gráficos aqui, só para eu chegar no ponto assim, de como que acontece um pouco essa virada, assim, e como que eu começo, então, a estudar, né, esses torcedores em particular que estão produzindo mídia, tentando compreender não só esses projetos, mas também o papel que, de alguma forma, eles desempenhavam e continuam a desempenhar hoje em dia nessas culturas torcedoras. Então, isso aqui é, por exemplo, um dos gráficos lá, um gráfico desse livro, né, do Axel Bruns com alguns outros autores, um texto deles em que eles analisavam várias, né, hashtags, vários públicos que se reuniam em torno de diferentes assuntos no Twitter, né? Esse gráfico tentando entender um pouco assim quem contribuía para as conversas e percebendo como que ia depender, né, do tópico, as dinâmicas eram diferentes, né? Então você tinha públicos que de alguma forma você tinha uma grande contribuição de poucos usuários e outros, né, outras hashtags que você tinha, por exemplo, uma coisa mais dispersa e não tinha claramente líderes assim, né, entre essas discussões. Esse é um outro gráfico também desse mesmo livro, em que se tenta, de alguma forma, né, compreender assim, as diferentes dinâmicas em termos de tweets que tinham, né, URLs, conjuntos de dados e a porcentagem que eram de retweets, e tentando perceber justamente assim como que, né, a gente, de alguma forma, conversa sobre diferentes coisas, diferentes formas, né, nessas plataformas. E aí, então, eu fui desse lugar, assim, né? Então, começo desse lugar para tentar entender um pouco, assim, o que os torcedores estavam fazendo, né? Fizemos uma coleta de dados de 3 meses em 2013 para poder entender um pouco, uma coleta super difícil, porque
é bem complicado a gente pensar em estratégias para pegar conversas de torcedores, assim, nem sempre funciona trabalhar só com hashtag, não funciona também trabalhar com textos que mencionam os seus clubes, porque a conversa, né, de torcedores e torcedoras é essa conversa cotidiana, ordinária, em que muitas vezes, né, nem se mencionam exatamente o nome do clube, mas a pessoa está ali falando, né, dos jogos e, enfim, conversando sobre aquele assunto. E aí começamos assim, né, a tentar entender, né? Então, esse é um gráfico lá da minha tese, né? Justamente tentando perceber, por exemplo, variações entre, né, o dia que tinha jogo, o dia que não tinha jogo. Então, a gente percebe, por exemplo, que durante o dia de jogo, nesse gráfico à direita em cima, a gente tem uma porcentagem menor de respostas. Então, os torcedores não estão exatamente ali, né, conversando no dia de jogo, eles estão, em geral, né, meio que, né, falando, né, para esse público mais amplo, assim, né, e não estabelecendo exatamente interações. O que faz um pouco de sentido, assim, se a gente pensar no tipo de dinâmica que marca efetivamente as nossas conversas nessas plataformas em dias em que os nossos clubes, os nossos times jogam, né? Depois vamos tentar entender também um pouco isso da presença de links externos, né, URLs, e tentando perceber também isso. Então, também o dia de jogo é um dia em que as pessoas não compartilham muitas URLs. Então, não é exatamente, vamos dizer assim, não tem um caráter informacional, né? É muito movido por essas dinâmicas em que as pessoas falam, não necessariamente para outra pessoa, e não necessariamente são ouvidas, assim, né? Tá, na verdade, todo mundo falando e todo mundo comentando o que está acontecendo no jogo, assim, né? E, enquanto isso, nos outros dias, você tem uma presença mais significativa de mensagens com URLs. E aí depois chega nesse último gráfico aí, que é um pouco percebendo justamente aquelas diferenças entre a participação de diferentes usuários, né, nesses conjuntos de dados. E aí é quando a gente percebe, então, que no caso, né, do futebol e dos clubes brasileiros, a gente tinha a formação, vamos dizer assim, de dinâmicas que indicavam para uma estrutura de comunidade, assim, né? Então, você tinha conjuntos de dados que eram, né, tinham muitas contribuições de um grupo pequeno de usuários, o que, de alguma forma, caracteriza um pouco as dinâmicas, né, desses públicos que não são aleatórios, não são pontuais, eles são públicos que estão ali, né, se reunindo com frequência, de tal modo que você tem, né, a presença indicativa aí de líderes, né, assim, pessoas que, de alguma forma, usuários, não pessoas, usuários que, de alguma forma, são importantes ali para compreender aquelas conversas. E aí, assim, a partir disso é quando a gente começa, então, uma virada para meio não abandonar, vamos dizer assim, essa perspectiva tão quantitativa, mas entender que talvez o que a gente estava procurando compreender não viria dessa análise, né, apenas desses rastros digitais, e que a gente precisava, de alguma forma, lançar a mão de outros tipos de dados, assim. E aí é nesse ponto da pesquisa que a gente começa, então, a investigar um pouco, assim, como que esses torcedores vinham utilizando diferentes espaços ao longo, né, de diferentes períodos históricos. E aí uma primeira coisa que a gente fez foi ir no Orkut, né, que tem uma importância muito grande, né, ali nos anos 2000, na primeira década, justamente para a reunião desses torcedores. A gente tinha, né, comunidades, né, dos grandes clubes e também dos clubes, vamos dizer assim, que no senso comum não são vistos exatamente como grandes, mas que de alguma forma eram comunidades muito ativas. Isso continua, inclusive, até o final, assim, quando o Orkut é descontinuado. Algumas das comunidades que continuavam muito ativas eram justamente as comunidades, né, dedicadas a clubes de futebol. E aí a gente faz uma tentativa de compreender um pouco essas dinâmicas, assim, recuperando dados, né, das principais comunidades, né, desses 12 clubes, as informações dessas principais comunidades, quando elas foram criadas, e vocês vejam que quase todas foram criadas ali em 2004, 2005, então bem no início, né, da utilização do Orkut no Brasil.
E também essa coleta que a gente começa a perceber justamente ali, como que, sobretudo ali em 2011, 2012, a gente começa a ter uma virada, assim, de forma que, né, o Orkut, as comunidades meio que estacionam e começam a perder, né, pessoas ali, né, que faziam parte, e a gente tem o crescimento, né, de seguidores, né, no Twitter, das páginas oficiais dos clubes, do Facebook. Então, era um momento, inclusive, ali, né, 2011, 2012, 2013, em que a gente via que tinha um processo de uma espécie de descentralização, assim, dessas comunidades, que antes desse momento estavam muito, né, formadas em torno do Orkut, e aí agora, né, a partir ali de 2012, 2013, começam a se dispersar, assim. E aí a gente, então, começa a tentar entender, então, esse momento, assim, que é esse momento da dispersão, né? A gente percebe que a gente está passando por um momento que é esse momento da dispersão. E ainda que a gente tivesse, né, coletado dados do Twitter, o Twitter era só uma plataforma entre as várias plataformas que esses torcedores estavam utilizando, né, para interagir, para, enfim, produzir coisas, né, para organizar práticas torcedoras que aconteciam, né, nos estádios, nos arredores dos estádios. E aí, então, a gente foca, né, no que a gente chamou de novas lideranças torcedoras, que são aqueles, né, torcedores que, de alguma forma, né, formavam aquele grupo pequeno de usuários que estavam contribuindo fortemente para aquelas conversas no Twitter. Depois, com o andar da pesquisa, a gente vai perceber que muitos desses torcedores, eles eram ou tinham sido, né, administradores dessas comunidades no Orkut, e a gente chega também a identificar torcedores que, na verdade, né, antes do Orkut, já exerciam um pouco esse papel, participando, por exemplo, de listas de e-mail que eram focadas, né, na discussão de seus clubes. Então, eram pessoas que assim, né, resumidamente, de forma simples, estavam aí há muito tempo, fazendo coisas e conversando sobre os clubes a partir, né, de diferentes tecnologias que, de alguma forma, eram né, as formas populares, vamos dizer assim, nesses diferentes tempos. E aí a gente foca, então, no estudo dessas lideranças, né, lá, pensando um pouco nesse papel de uma certa autoridade cultural que eles desempenhavam. Então, tem discussões, né, nessa área que vão ligar, né, esses torcedores com a ideia de líderes de opinião. Depois tem, né, uma outra literatura que vai articular com essa discussão das microcelebridades. E hoje eu acho que assim, né, a gente tem usado, né, esse termo aí também no senso comum de influencer, que era um pouco o que eles eram e são, assim, né, com essa atuação, que é uma atuação um pouco, né, vamos dizer assim, alguns mais de nicho, mais voltadas para clubes específicos, enquanto outros, né, com, vamos dizer assim, um público mais ampliado e não falando exatamente para torcidas específicas, né? E aí a gente percebe que eles começam a ter um papel muito importante nesse momento, justamente porque eles se tornam esses pontos de convergência. Então, assim, se os torcedores, né, estavam usando Twitter, Facebook, YouTube, naquele momento ainda, né, não era significativa a utilização do Instagram, usando muito o WhatsApp, ainda tinha, né, o Orkut ainda no início da pesquisa, blogs, né, várias coisas acontecendo. De alguma forma, esses torcedores que estavam, né, primeiro, produzindo muita coisa, eram torcedores que já tinham um histórico, né, de estar presente em outras plataformas, e eles passam a ter essa função também nesse momento de formarem esses pontos, né, de convergência que de alguma forma possibilita a articulação desses diferentes espaços, assim, né, ao ponto de, por exemplo, eles serem muito importantes na coordenação, né, enfim, ações que torcedores, né, planejavam para os dias de jogos e outras coisas, né? E aí a gente foca, então, um pouco, né, nesses torcedores. O meu trabalho, né, mais qualitativo foi focado na torcida do Atlético. Então, a gente pega um pouco aqueles dados e vai atrás daqueles usuários que eram, né, importantes ali naquele conjunto de dados, começa a partir deles,
para poder chegar em outros torcedores, né? E aí fizemos entrevistas, analisamos um pouco os projetos também. E aí eu acho que aqui é um momento de virada, assim. Então, na literatura, né, sobre torcidas, torcedores, culturas torcedoras, tanto na literatura brasileira quanto na literatura internacional, a gente tinha uma certa dominância de uma perspectiva que eu chamaria de uma perspectiva anti-mídia, no sentido de que, primeiro, a gente não tinha muitas pessoas da comunicação pesquisando, né, culturas torcedoras, e de alguma forma, né, as perspectivas que eram bastante dominantes, elas muitas vezes olhavam, né, para a mídia como né, essa coisa que de alguma forma chega e cria um imenso problema, né, assim, para o esporte, para o futebol, né? Então, aquela coisa assim da mídia, né, ser o que de alguma forma acarreta, né, nessa coisa do dinheiro ser aquilo que manda, né, no futebol. E aí não estou dizendo que, né, assim, as indústrias de mídia e as conexões, né, com o esporte, elas não sejam muito problemáticas em vários momentos, elas são. Mas, de alguma forma, né, essa oposição tinha criado uma leitura em que nunca se olhava para a mídia, porque a mídia, ou era né, assim, a mídia que, por exemplo, né, criminalizava os torcedores, ou era essa mídia que tinha, de alguma forma, acabado com a essência, vamos dizer assim, com a raiz, né, e com as práticas tradicionais das torcidas, assim, né. E aí eu acho que, assim, para a gente pensar, né, nessas práticas contemporâneas, é necessário essa virada, assim, né, e pensar a mídia a partir de outras leituras, né. No caso do meu trabalho, foi uma aproximação com os estudos de cultura fã que possibilitaram, né, essa outra leitura, e aí eu acho que é importante, justamente porque, tanto no Brasil quanto internacionalmente, os estudos de culturas torcedoras se desenvolveram bastante distantes da comunicação e dos estudos culturais, então muito próximos, por exemplo, da sociologia e da psicologia internacionalmente, no Brasil muito próximos da antropologia, e é justamente nesses estudos de cultura fã que então, né, eu vou buscar um pouco os aportes para conseguir pensar nessas dinâmicas e nessas práticas de torcedores. A partir de 2017, e aí assim, né, então, nesse momento, né, eu fiz entrevistas com vários torcedores que estavam produzindo, né, web rádios, canais do YouTube, blogs que tinham projetos fotográficos. E aí, a partir de 2019, a gente começa uma nova pesquisa tentando compreender como que essas dinâmicas elas estavam se desenvolvendo, então, mais contemporaneamente. O que a gente começa a perceber a partir de 2017? Primeiro, um intenso processo de profissionalização desses torcedores, e aí diferentes formas de profissionalização, tanto com alguns desses torcedores que estavam produzindo mídia, migrando para o que a gente entende como mídia tradicional, a mídia convencional, né? Quanto encontrando formas de monetizar seus trabalhos ainda nesse lugar, né, enfim, de mídias alternativas e tudo. E aí, a partir de 2017, 2018, a gente começa a perceber também que tem essa proliferação de projetos que passam a ser liderados por mulheres. E aí a gente, então, chega aí nas pesquisas mais contemporâneas aí, né, do grupo. A gente está com um projeto que é muito voltado para pensar, né, as questões de gênero, com várias, né, vamos dizer assim, entradas e diferentes integrantes aí do grupo pesquisando coisas diferentes, né? Acho que tem 3 grandes eixos aí que são aqueles que estão olhando para as torcedoras, aquelas pesquisas que estão pensando o papel, né, das jornalistas, das mulheres jornalistas esportivos, e outros que estão olhando um pouco também, né, para como as atletas mesmo, sobretudo do futebol feminino, têm sido retratadas na mídia. Mas aí, né, nesse lugar ali, a gente tem justamente essa tentativa de compreender esses projetos de mídia produzidos por mulheres e que são sobre o futebol de mulheres, assim, né? E aí eu acho que uma coisa interessante nesse projeto mais recente é que ele acompanha um pouco também essa virada, assim, a gente percebe que ali em 2017, 2018, a gente começa a ter projetos que são liderados por mulheres, mas muito focados ainda no futebol de homens, assim, né? Então a gente tem, por exemplo, um objeto que a gente tem estudado, que é o podcast das Marias, que é um podcast produzido por torcedoras do Cruzeiro, aqui em Minas,
E a gente vê, assim, né, elas criam um podcast em 2018 e até 2019, basicamente, o podcast era sobre, né, o time masculino, né, do Cruzeiro. E aí a gente percebe ali, né, como que na virada, e aí como que tem uma certa importância, né, a Copa do Mundo Feminina de 2019, em que muitos desses projetos começam a falar do futebol de mulheres e outros começam a ser criados efetivamente, né, com foco nesse futebol de mulheres. E aí, assim, enfim, para terminar aqui, né, fazer umas considerações finais, que eu já estou passando bastante aí, acho que do tempo. Eu acho que, assim, né, se a gente for fazer um pouco uma retomada dessa trajetória, a gente percebe um pouco isso, assim, a partir, né, desses outros estudos e dos trabalhos que a gente está fazendo agora, contemporaneamente. Que ali no início, né, dos anos 90, a gente tem, né, sobretudo, a utilização de listas de e-mail, né, por esses torcedores. No início dos anos 2000, é o Orkut, que de alguma forma centraliza, né, o lugar onde esses torcedores se organizam, né, e participam dessas dinâmicas. E a partir do início de 2010, como eu falei, né, a gente começa a ver uma certa dispersão, uma certa fragmentação, em que essas novas lideranças passam a ser importantes justamente para possibilitar essa convergência, assim. Depois a gente começa a ver, né, um processo de profissionalização. Então, quando, por exemplo, eu entrevistei os torcedores lá em 2014, 2013, no meu doutorado, inclusive tinham torcedores assim que achavam que era quase que como é que eu digo, uma afronta, assim, você perguntar para eles sobre monetização, sobre ganhar dinheiro com aquilo, porque ainda tinha, né, uma visão de que aquilo ali era efetivamente um hobby, eles faziam aquilo por amor ao clube, e, enfim, né, não tinha nada a ver exatamente com a dimensão profissional. Você tinha outros que não, né, que já estavam nessa via de profissionalização, e isso fica mais evidente a partir de 2015. E aí, a partir de 2017, a gente vê justamente assim, esse crescimento de projetos que são liderados por mulheres, mas ainda muito focados no futebol de homens, o que começa a se transformar mais significativamente a partir de 2019. E aí a gente tem olhado tanto para projetos que, vamos dizer assim, se aproximam mais do que a gente entende como jornalismo, no sentido, né, de práticas, né, profissionais típicas do jornalismo, como é o caso do projeto, né, das vibradoras, quanto outros projetos que são menores e mais focados nos clubes específicos, e que tem ali, na verdade, né, um certo ethos que é mais próximo do ethos do torcedor, assim, né? Então a gente vê essa multiplicidade, vamos dizer assim, de discursos, de práticas e de formas, né, de organização, né, dessas diferentes mulheres que ganham, né, um caráter um pouco mais, né, próximo do jornalismo, e outros que estão mais ali próximos das práticas típicas, vamos dizer assim, de culturas torcedoras. É isso para começar aí, Márcio. Legal, Carol, obrigadão. Ótimo, fiquei com várias questões aqui. Mas vamos passar para o Fernando e depois a gente faz o bate-papo aí com os nossos convidados e a galera que está assistindo também. Beleza, Fernando? Sim, deixa eu ver aqui se eu acho para partilhar. Então a ver já, não é? Pronto. Então, bem, em primeiro lugar era agradecer o convite do Márcio. É um prazer estar aqui e poder conversar. Tanto o Márcio quanto a Carol são duas pessoas que eu admiro bastante pela capacidade que tem, intelectual, então é assim mesmo muito bom poder fazer parte dessa conversa. E um pouco sem ter combinado, obviamente, com a Carol antes, acho que a minha apresentação está um pouco num tom mais ou menos semelhante, embora o objeto mude um pouco, mas é um tom um pouco... também vai um pouco do meu percurso de doutoramento, até algumas reflexões que foram sendo feitas, mas acho que vocês vão poder ver. Então, o que... enfim, basicamente, na essência, tem aqui alguns slides, tem aqui muitos textos, eu não vou passar por tudo, mas podem ir vendo, no geral, o que está aí escrito, mas a ideia aqui também foi um pouco
o meu próprio percurso acadêmico, científico, de reflexão sobre a comunicação e o esporte, mais especificamente, depois um pouco mais específico no jornalismo, mas, tal como a Carol disse do percurso dela, eu quando fiz a minha pesquisa de doutorado, também estava num centro de pesquisa que não tinha ninguém que trabalhasse propriamente ou futebol, ou esporte, ou nada disso. Eu era, na verdade, tanto meu orientador quanto as pessoas em volta, vou dizer que ninguém entendia de esporte, ou da componente comunicacional do esporte, mas entendiam de outras coisas, então eu tinha sempre que ajustar um pouco e configurar um pouco como que o esporte se enquadrava aqui nessas questões. E a questão que me interessou, então, na altura, foi mesmo a transformação de um campo de jornalismo, essa transformação que aqui estava, enfim, baseada numa crise de valores, crise de identidade, uma crise financeira, né? Uma espécie de falência moral e financeira, ou ética e financeira do jornalismo, que tinha, enfim, algumas ou várias causas ou dessas transformações aqui identificadas nesses três grandes eixos. Seria a globalização, a capacidade da internacionalização dos mercados e da mão de obra, a comercialização, os imperativos comerciais da produção jornalística, da produção de informação, cada vez mais forte e presente, a presença da lógica de marketing, a necessidade de vender e não tanto a ideia de produzir pela qualidade em si. E depois a digitalização, né? Como que essas novas tecnologias alteram as rotinas de trabalho, alteram os produtos em si que seriam feitos, né? Então, esses três elementos de transformação trouxeram algumas dessas consequências principais. Seria a proximidade entre a redação e o marketing, cada vez mais uma profusão de soft news, né? Enfim, um jornalismo mais comunicacional, um jornalismo mais leve, ou que no caso do jornalismo esportivo é o infotenimento, o Thiago Leifert, enfim, acabou, com justiça ou não, ficou marcado por isso, mas gêneros mais híbridos de comunicação, que não se identificam tão fácil, a segmentação cada vez maior do mercado entre sejam gostos ou categorias de leitores. A ideia de que o leitor antes era um cidadão, né? A informação do jornal tinha que ser dada e oferecida para um cidadão, muda um pouco essa própria visão do que era o leitor, passa a ser um consumidor e não um cidadão, né? Não se faz o jornalismo pelo bem que isso faz para a democracia, para o sistema político, mas porque aquilo vai agradar quem vai comprar o jornal ou o produto final. E depois a ideia aqui de sinergias, né? Da verticalização, promoção cruzada, que o rádio promove a televisão promove o cabo promove a revista, enfim, também que tudo isso acaba, enfim, é esse cenário um pouco que eu estava trabalhando. E aqui um pouco, como eu disse, a própria necessidade de justificar um pouco por que as pesquisas do jornalismo esportivo, por que o jornalismo é importante, pronto, na minha opinião, tem a ver com o crescimento econômico do futebol, teoria emocional do jornalismo esportivo, que também está em outras áreas do jornalismo. Também seria aqui uma coisa importante de analisar. No caso, como eu estava a dizer, a minha pesquisa de doutorado, então, eu fiz sobre o que eu chamei de jornalismo de clube, ou as mídias de clube, que na altura estavam, o trabalho de campo foi feito em 2013, 2014, então na altura já tinham surgido, a televisão, por exemplo, a televisão do Manchester United, ela surge em 98, então não era propriamente uma novidade, muito novidade, mas em termos de organização, estrutura, sim, estava começando a ganhar força. Na altura, em Portugal, o Benfica tinha comprado os direitos, ou tinha adquirido direitos para transmitir os jogos do Campeonato Português e do Campeonato Inglês, através da sua própria televisão do clube. Então, era uma altura em que esses canais, sejam televisão, essas mídias dos clubes, estavam ganhando força, e por isso que eu decidi fazer pesquisa sobre esses canais. E como eu estava dizendo, fazendo paralelo com o que a Carol disse, às vezes onde a gente faz
a nossa pesquisa, a nossa pós-graduação acaba influenciando um pouco, ou tem certas demandas em termos teóricos, metodológicos, e no caso, eu achei muito curioso isso na altura. Eu fiz o doutoramento na França, e uma das coisas que o meu orientador pediu claramente foi que eu tinha que criar um conceito. Não bastava só ou analisar ou refletir, enfim, todas as coisas que normalmente se faz numa tese de doutorado, mas que eu também convinha criar o conceito novo, e daí está aqui a definição do que eu considerei, ou resultou esse trabalho do que é uma mídia de clube, de maneira mais generalizada, a partir dessas pesquisas feitas com a Benfica, o Botafogo e o Paris Saint-Germain, e a ideia aqui, então, do jornalismo de clube, que seria, enfim, uma proposta, se é que a gente pode chamar de jornalismo ou não, isso está sujeito a debate, que seria o resultado da produção informativa desses canais de clubes. E aqui também, acho que pegando naquilo que a Carol disse, uma das coisas que tornava as mídias de clube, tornava os canais de clube, esse jornalismo de clubes aceitos, vai um pouco dentro desse contexto de transformação que eu falei antes, mas também desse sentimento anti-mídia que a Carol mencionou. Acho que essa noção de que, enfim, um pouco de vilanizar as mídias tradicionais também faziam com que as pessoas aceitassem melhor esses novos veículos, esses novos formatos informativos, né? Então, aqui só vou passar aqui rapidamente um pouco do que foram esses resultados, tanto cada um desses canais. Fernando, sim. desculpa te interromper. Para mim está congelado teus slides. Não sei se o resto do Aqui pessoal também. está... Deixa eu ver, então, não sei o que eu posso fazer aqui. Agora e foi. agora? Agora foi. Pronto, deve ter congelado aqui na apresentação. Agora sim. Obrigado. Agora já tá? Tá movendo? Sim. Pronto. Então, eu vou passar aqui rapidinho o que foi um pouco esses resultados. E aqui a ideia é curioso porque, pronto, são 3 clubes diferentes e o Carol mesmo falou sobre culturas torcedoras e as culturas de clube. Cada clube tem um pouco a sua própria cultura, a sua própria tradição, sua forma de fazer as coisas. Por exemplo, o Benfica é um pouco talvez como quem conhece, enfim, o futebol brasileiro, um pouco como o Flamengo, pelo tamanho, pelo número de torcedores, pelo tamanho do clube. Eles acham que tudo que eles fazem é grande e grandioso e que é diferente do que o Botafogo faz, que é diferente do que o Paris Saint-Germain, enquanto outsiders e milionários vão fazer. Então, cada clube também tinha um pouco a sua cultura de trabalho. Mas também tem muito a ver com a forma que se faz jornalismo em cada um desses países. Então, no Benfica, aqui era uma coisa curiosa, porque eles se viam como jornalistas, eles tinham formação de jornalistas, mas ao mesmo tempo eles eram um pouco mal vistos pela concorrência, porque estavam trabalhando para um clube, não estavam trabalhando para um veículo de informação. Porque em Portugal, para você ser jornalista ou ser considerado jornalista, você não precisa necessariamente ter o diploma de jornalismo, mas você tem uma carteira profissional que é dada pela comissão da carteira profissional. Então, eles, como não trabalham num veículo de jornalismo, não têm essa carteira. Então, tecnicamente, profissionalmente, eles não são jornalistas, mas eles tinham toda a formação e experiência como jornalistas. Então, eles se viam como jornalistas e viam também e argumentavam em seu favor que as empresas tradicionais de jornalismo estavam fazendo um mau trabalho. Então, como eles estavam fazendo um mau trabalho e eles estavam fazendo um bom trabalho, a única diferença era que eles estavam só sujeitos a um tema. Em vez de cobrir vários esportes ou vários clubes, eles cobriam um só, mas o trabalho era essencialmente o mesmo e construíam a partir daí o seu discurso para conseguir credibilidade. E do ponto de vista das rotinas, era uma rotina de um canal de televisão normal. No caso do Botafogo, era um contexto muito mais precário, também pelas condições do próprio clube, muito também pela influência da política do clube, não é? Na altura ainda não era a SAF, ainda não tinha chegado a tal modernidade ao clube, mas estavam muito sujeitos a políticas internas, a disputas internas. Toda a equipe de comunicação não só tinha que produzir conteúdo para as redes sociais, mas tinha também que dar respostas à vida política interna do clube.
estavam muito condicionados por causa dos direitos de transmissão, não podiam mostrar certas imagens, não podiam... A Globo, na altura, detentora dos direitos de transmissão, bloqueava muitas das ações, porque queria, obviamente, valorizar o seu produto, então eles tinham muitas dificuldades, mas era um pouco dentro da lógica também do que a Carol disse enfim, eles não eram amadores, eles eram funcionários contratados pelo clube, embora tivessem alguns atrasos de salários, mas eles tinham esse mesmo tipo de identificação. Se viam, obviamente, como profissionais, mas se viam, sobretudo, como defensores do clube, como pessoas que defendiam a imagem, a alma do clube, também um pouco aqui em oposição ao jornalismo, ou às empresas de mídias tradicionais, né? Como se as mídias tradicionais atacassem o clube e eles é que estivessem lá, muitas vezes, para defender, mas também se colocavam muito ao lado dos torcedores, né? Entendendo que, por exemplo, depois de um jogo em que o time era derrotado, deviam ficar mais quietos ou não fazer certas coisas porque ficava mal fazer isso num clima de derrota. Então, estavam muito associados ao torcedor. No caso do Paris Saint-Germain, né, outra curiosidade também da França é que eles têm vários conceitos de jornalismo. Enquanto eu disse que Portugal, até quando eu já fiz essa apresentação, ou já falei sobre isso em Portugal, normalmente até me olham com cara feia quando eu digo que eles são jornalistas de clube, porque a maior parte das pessoas não considera jornalismo, ou considera até um sacrilégio chamar de jornalista de clube. Na França, eles são mais fluidos em relação ao que eles chamam jornalista. Então, há esse conceito de jornalista de empresa, que são aqueles profissionais que fazem os boletins, as revistas de empresas, enfim, são coisas que estão muito associadas ao infomarketing, etc. Então, eles se viam como isso. Já tinha essa tradição na França, e eles se colocavam apenas como uma continuação dessa tradição voltado para um clube. Era uma coisa muito voltada para redes sociais, muito informal, e também muito voltado para o exterior, porque na altura o Paris Saint-Germain já tinha sido adquirido pelos árabes, tinha o Ibrahimovic, enfim, tinha uma visibilidade, tinha uma capacidade de atração internacional muito grande, e então eles produziam seus conteúdos pensando nesse público, não só o público francês, mas sobretudo um público internacional. Então, são aqueles vídeos com menos texto e menos falas, mais legendas, mais imagens, então há sempre essa questão aqui. Então, aqui, de maneira assim, genérica e resumida, o que a gente pode associar aqui, essas novas formas de produzir informação, de conteúdos, com essas transformações que eu estava dizendo do jornalismo? Uma proximidade cada vez mais, então, entre a redação, entre a produção da informação e o marketing. No caso desses clubes, até havia espaços partilhados com o departamento de marketing. Em alguns casos, o próprio departamento de informação estava inserido nesse departamento de marketing, e a informação, às vezes, podia não ter uma função de vender alguma coisa, mas tinha claramente uma função estratégica de promoção da imagem, de promoção do clube, de promoção de novos negócios, enfim. Então, é uma informação aqui, pelo menos com uma lógica, com uma outra função que vai além só da informação. A questão dos gêneros híbridos se nota bastante. Os soft news são grande parte do conteúdo que se via. A informação do clube é, ao mesmo tempo, informação, publicidade e entretenimento. Os mercados muito segmentados entre torcidas, fãs, simpatizantes do clube, havia essa segmentação, e que hoje em dia a tecnologia até facilita, não é? Cada vez mais segmentação dos públicos através dos algoritmos. O foco aqui no cliente, no consumidor, seja de que maneira se empacotasse ou se visse quem era esse cliente, seja um torcedor, seja um público internacional, seja o público do Benfica, enfim, cada um era visto, o conteúdo era pensado sempre com esse foco no cliente, e aqui também a questão das sinergias, que era a verticalização da produção dos espetáculos. No caso do Botafogo, produzia-se os vídeos pensando em vender bilhetes ou pensando em aumentar o moral. No caso do Benfica,
ajudava a promover o próprio jornal do clube, ou ajudava a promover os jogos e os direitos de transmissão à venda das assinaturas do canal. O Paris Saint-Germain é a mesma coisa. Então, pronto. Então, e aqui eu coloco a questão se a gente podia então falar em jornalista de clube, né? O Roeland, enfim, teórico francês que fala sobre o processo de profissionalização como algo fluido, o jornalismo como uma profissão que está ali na fronteira, que nunca se sabe bem direito o que é, então por isso que mais dentro dessa corrente francesa se aceita mais essa flexibilidade em definições do que é e do que não é jornalismo, e por isso que eu me senti mais à vontade em falar nesse jornalista de clube. E aqui, definindo isso, tentando definir isso, eu tracei alguns perfil ou rotinas profissionais que aproximam do jornalista tradicional, que seria o próprio jornalista tradicional esportivo, né? Se a gente for pensar para ir no início da profissão, o Márcio falou que nessa transição da modernidade, muitos jornalistas esportivos, e o exemplo, talvez, enfim, Mário Filho, o Nelson Rodrigues, tinham uma histórica proximidade, né, com as organizações, com os clubes. Muitos eram, às vezes, dirigentes esportivos e jornalistas ao mesmo tempo. Então, sempre houve essa proximidade entre a promoção também de certas modalidades, né? O Jornal dos Esportes ou outras publicações tinham essa função educativa de explicar as regras, de explicar os esportes. Então, já essa função promocional está muito próxima da informação dentro do jornalismo esportivo, o que, no caso desses canais de clubes, também é, de certa forma, uma continuidade. Fernando, congelamos de novo. Eu agora estava parado, mas deixa eu ver. É esse o slide que está. Tá. Então, eu estava dizendo de certa forma, é uma continuidade, não é, do jornalismo esportivo para esse jornalismo do clube. Os próprios jornalistas, enfim, têm a mesma formação, todos frequentaram as faculdades de jornalismo e de comunicação. A questão é a aplicação, onde eles vão aplicar esses conhecimentos, sendo um clube de futebol, no departamento de comunicação ou num jornal esportivo. A coabitação com outros profissionais, que também, no caso do jornalismo tradicional, também está presente, e a proximidade ao clube, que é uma coisa que eu venho notando, e aqui eu coloco que essa aqui aqui algumas questões que eu falei, isso foi, então, terminou para ir o doutorado, termina ali, e aqui algumas questões que eu coloco para a gente refletir um pouco para o futuro, que eu tenho me preocupado um pouco em pensar isso. Que eu vejo cada vez mais é um pouco essa alteração. O que antes havia uma resistência, quer dizer, ainda há alguma resistência de parte da população, parte dos setores jornalísticos, das informações, contra essa produção de informação ou controle da informação por parte dos clubes, mas, por outro lado, há jornalistas e pessoas e canais fazendo realmente carreiras e ganhando ou monetizando, ganhando já bastante dinheiro mudando um pouco esse perfil. Então, eu vejo que, aos poucos, já há mais jornalistas que, seja por causa das redes sociais, seja porque as pessoas descobrem e as pessoas resolvem falar mesmo, assumir, tem assumido seus clubes, tem assumido suas preferências, tem criado seus canais e etc. E eu vejo isso um pouco como também a influência dessas mudanças ou dessa influência tecnológica, né? Aqui relacionando o jornalismo então e a web semântica, que seria a web 3.0, né? Antes de dar o salto até para a web 4.0, vai ser mais inteligência artificial, mas pensando aqui só na influência da tecnologia na produção e na forma de fazer jornalismo, o que a gente vê a jornada de trabalho se estende, não é? Se você for pensar em certos jornalistas, trabalham o tempo todo, seja segunda, domingo, todo dia tem trabalho. Maior influência, então, no mercado, influência do público na hora de produzir as informações, seja por dicas, seja porque enviam vídeos, seja, enfim, uma série de coisas que eles influenciam na produção. Desculpa.
Passei aqui direto. Estava aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o modo apresentação. Se congelar de novo, me avisa. Então, a produção, cada vez mais a necessidade de criar uma produção cross-mídia, não é? Eu acho que a Globo já tem feito essa transição e talvez seja um bom exemplo para isso, né? Na medida em que a Globo a Globo praticamente não mencionava o Sport TV, era como se não existisse, não é? Mas hoje em dia já menciona o ge.com, já fala do Sport TV, o Sport TV já fala da Globo, os próprios funcionários já circulam entre si, o que antes havia uma barreira, hoje já, e para a Globo, que é o mais tradicional, já está fazendo isso, é porque os outros já fazem muito mais tempo, né? Então, e aqui o que se nota então é que os dispositivos móveis surgem como o principal espaço de produção e disseminação, mas que toda a produção da informação é pensada seja para vídeo, para o telemóvel, para o podcast que está inserido num canal, na participação no clube, numa televisão tradicional. Então, o próprio jornalista tem que construir esse perfil em que ele próprio ele é multimédia e multiplataforma, né? E aqui a gente vê, enfim, novas formas de fazer jornalismo de dados, mineração, talvez não tenham, já estão um pouco presentes no jornalismo esportivo, mas eu acho que o que me chama mais atenção e que eu vou pegar aqui um pouquinho mais é sobre a influência do que eu vejo das bolhas, não é? Ou das bolhas de informação que se nota, né? O Google, o Facebook, agregadores de conteúdo que usam esses algoritmos para curar a informação, para reunir a informação, que também vai um pouco do que a Carol estava dizendo da cultura, cultura torcedora. Eu acho que os jornalistas esportivos hoje já se aproveitam dessas bolhas de informação, não é? Eu vou notando como leitor, enfim, como pesquisador, que eles vão fazendo carreiras assim, né? Eu acho que dois exemplos que eu tenho visto bastante, com bastante, não sei se sucesso ou não, mas são pessoas que saíram ou perderam espaço, né, na mídia tradicional. O Renato Maurício Prado e o Mauro César Pereira são dois, enfim, se assumiram como flamenguistas e também pelo peso, obviamente, do que é o tamanho da torcida do Flamengo, conseguiram construir aqui tudo dentro dessa curadoria de informação e fica tudo se alimentando uns dos outros. Então, até as próprias, enfim, criar polêmicas ou não criar polêmicas, isso gera movimento, não é? E aqui, o que tem como consequência, e que acho que aqui merece uma reflexão, e que vai ao encontro até mais uma vez, o sentimento anti-mídia que a Carol mencionou. Eu acho que a crítica da mídia, e sempre, enfim, acho que sempre me colocava como crítico da mídia, de comunicação e etc. E eu acho que, num certo ponto, ou as pessoas que faziam crítica criticaram tanto, né? Mas agora, talvez, os próprios críticos da mídia tenham que ter um papel também de defensor da mídia, o que pode parecer um pouco contrassenso, mas eu acho que não é aqui o caso, porque o que se vê hoje em dia, o que antes era o papel de certos jornalistas e editores, não é? De serem os gatekeepers, de quem é que decidia o que era, o que não era notícia, não é? Essas pessoas estão sendo substituídas por diretores de tráfego, por algoritmos que vão eles decidirem o que é, o que não é notícia, né? Eu já ouvi, não tenho dado aqui concreto, porque eu ouvi isso numa apresentação, era uma pessoa que fez uma etnografia no jornal The Guardian e que uma das posições mais importantes lá na redação era a pessoa que analisava a primeira página, quantos cliques cada notícia estava ganhando por minuto, por hora, e para organizar qual que vai para cima, qual que vai para baixo. Então é esse tipo de função agora que se vê e que o gatekeeper antigo, né, a visão tradicional, vai perdendo esse espaço. E é esse tipo, talvez, de reflexão que a gente precisa fazer para o jornalismo, aqui no caso esportivo, mas para o jornalismo todo em geral, né? Como é que a gente seleciona o que é, o que não é informação. E aqui, enfim, só uma breve reflexão final seria essa questão, então, aqui do esporte, né? Se dentro do jornalismo é uma informação ou entretenimento, as duas coisas, né? Que acho que é importante aqui fazer essa distinção. Sobretudo, que a mudança do modelo econômico, por causa das tecnologias digitais, eu falei aqui um pouco
duas mudanças que eu acho que estão acontecendo, que é a concentração dentro dos clubes produzindo informação, que puderam, né, tirar o monopólio das televisões para produzir. Eu acho que hoje em dia, enfim, um clube às vezes até tem mais dinheiro do que um jornal, não é? Pode investir num estúdio de televisão. O estúdio de televisão, como eu falei, da Benfica TV, está dentro do estádio, é bonito, não deixa a desejar nenhum outro jornal, provavelmente. Então, essa mudança no modelo econômico por causa das tecnologias digitais, seja por clubes ou seja porque agora um jornalista consegue criar sua própria carreira, seu próprio canal e mudar a forma como monetiza a informação, o trabalho informativo. O direito ao acesso à informação esportiva, outras coisas que os médias tradicionais reclamam, e com razão, que a informação está fechada, os clubes estão cada vez mais fechados, não dão acesso, não se pode entrevistar jogador, não se pode entrevistar treinador, não se pode entrevistar ninguém, só sai informação oficial, boletins, notas oficiais. Aqui a separação entre a igreja e o Estado é uma expressão que se usa entre a parte central, que é a produção de informação, entre a redação e o marketing, né? Se essa separação... Como é que se faz essa separação, como é que se garante que isso se mantenha separado. Aqui a questão dos direitos de transmissão, que é uma coisa fundamental, acho que quando se pensa em tecnologia, quando se pensa em jornalismo esportivo, é que ainda hoje a transmissão ao vivo dos conteúdos ainda é fundamental, ainda é o principal produto, porque depois que o jogo passa, a gente já sabe o resultado. Já perde valor, né? Os melhores momentos, quem é que detém essa informação é fundamental para a discussão econômica e discussão de conteúdo. O papel do leitor, se é um leitor cliente, se é um torcedor consumidor, quem é esse público para quem se escreve. Pronto, de novos autores e narrativas sobre futebol e perder o acesso ao futebol, né? Cada vez mais atrás de pay-per-view, atrás de subscrições que as pessoas perdem o acesso, as pessoas que assistem perdem o acesso. Pronto, eu acho que eu parei já de partilhar, não é? A apresentação. Pronto, então tá tudo. Sim, Fernando, obrigado. Muito obrigado pela fala, muito interessante a fala de vocês dois. Eu fiquei pensando que acertei nessa dobradinha, legal poder ouvi-los. E acho que sim, né? Teve bastante interações entre as duas falas, acho que meio que por acaso, nem tanto, né? Porque, enfim, vocês conhecem o trabalho também um do outro, mas acho que foi bem legal. Enfim, gente, se vocês tiverem, a plateia tiver questões, se vocês tiverem questões também um para o outro, eu tenho questões para vocês, mas eu queria abrir, talvez, específicas, mas com uma questão geral. Acho que vocês falaram, né? Os dois falaram muito sobre essa nova posição, novo ambiente jornalístico dentro desse ambiente midiático, né? Como é que há uma interação entre várias mídias diferentes e vários produtores diferentes, né? E a gente já debateu muito tempo atrás essa questão, né? E a gente tem debatido há muito tempo, né? Essa questão da transmediatização ou do cross-mídia, mas, enfim, estou pensando aqui como a Carol vem lá da cultura dos fãs, e o Jenkins é um autor que fala bastante sobre transmídia. Como é que dá para pensar a transmídia aqui dentro dos esportes, né? Dentro das narrativas esportivas, ou até de um universo compartilhado de esportes entre várias mídias, assim, porque me parece às vezes que, por mais que a gente esteja falando, eu concordo com o Fernando, que esse tipo de jornalismo que é feito dentro dos clubes é muito diferente do que um jornalismo que pregue por os ideais jornalísticos fora da redação. Me parece que eles muitas vezes soam complementares, soam como se cada um fosse uma mídia diferente, criando narrativas diferentes que mais ou menos vão ser complementadas lá pelo consumidor, etc. O cara que torce para o Benfica ou para o Flamengo, ele vai ouvir o jogo, vai ler seu blogueiro favorito, né, sua mídia de clube, vai acompanhar a mídia de clube, mas também vai lá ver a mesa redonda, né? E como é que vocês acham que funciona essa interação, né? Como é que essa interação funciona entre as diversas mídias e o que a gente pode pensar daí? Não sei se... Pode ir. Sim, eu só, enfim, era só para pegar um pouco do que eu estava falando aqui no final, por isso que eu acabei avançando um pouquinho. Mas eu acho que o central, eu acho que a história do transmídia, cross-mídia, enfim, hoje
eu acho que é central para vários aspectos, né? Se a gente está falando, por exemplo, do Marvel, Marvel talvez seja hoje o fenômeno Sim. cultural mais relevante em termos globais, e eles são essencialmente ficção transmídia, não é? Eu acho que aqui, no caso do esporte, a gente achar o que é o elemento central e, a partir daí, o que os outros complementam, né? Por isso que eu falei dos direitos de transmissão. No caso, o Benfica, ele só pôde lançar o empreendimento deles de canal de televisão quando eles adquiriram os direitos de transmissão. E hoje em dia, pelo menos ainda hoje, pelo todo o volume de dinheiro que se envolve, o principal é quem detém os direitos de transmissão para mostrar um jogo ao vivo. Né? E por isso que é todo o frisson, se o Facebook vai transmitir, se a Amazon Prime vai transmitir, se a Globo vai transmitir, quem é que tem os direitos, porque aquela imagem é o principal. Sem você poder mostrar o jogo, sem você poder mostrar os melhores momentos e depois ter a mesa redonda em cima, uma mesa redonda sem poder mostrar o lance perde muito, né? Então, eu acho que aqui o central é isso. Quem detém os direitos de transmissão. Por isso que eu acho que há tanta briga para tirar da Globo, por isso que há tanta briga para desfragmentar e etc. Depois, o resto acaba que é complemento, porque o jornal vai ajudar a vender a audiência do jogo, o rádio vai ajudar a vender o pré-jogo, o pós-jogo, a análise do jogo. Tudo gira em torno do jogo, né? Seja com mais conteúdo, mais profundo, mais o pré, o pós. E aí depois cada mídia, obviamente, vai ter as suas características e as suas potencialidades, né? A gente vai falar do jornal, o jornalismo papel está morrendo. Não, quer dizer, está diminuindo, não tem a mesma popularidade porque tem outros veículos que substituíram, mas tem ainda revistas de nicho de esporte que são muito lidas para contar a história, para aqueles amantes mesmo do futebol, para amantes de esporte. Só tem aqui de redimensionar, não vai ser mais, não vai vender mais aquela quantidade de cópias que vendia antes, mas vai redimensionar. Mas acho que tudo gira em torno do jogo. Qualquer coisa tem que ter sempre isso em consideração, porque ainda é o que atrai anunciante, é o que atrai público, atrai audiência. Então acho que é um pouco a resposta vai sempre passar por aí. Sim. Eu concordo, assim, acho que é isso, assim, né, quando a gente pensa na discussão, né, de transmídia, né, sobretudo a partir do entretenimento, né, a gente tem sempre essa coisa, assim, né, vamos dizer assim, do texto principal, né, e o que de alguma forma vai expandindo aquela narrativa que é, vamos dizer assim, o carro-chefe, né, e eu acho que é isso, assim, no caso do esporte, o carro-chefe é o jogo, né, essa imagem aí privilegiada, né, que custa muito caro para quem, né, detém os direitos e que é dela que as outras coisas vão se expandindo, assim. Eu acho que tem um trabalho muito legal que é o do Guilherme. O Guilherme é do nosso grupo e ele fez o trabalho de mestrado dele olhando para as estratégias transmídia da Fórmula 1, assim. E aí justamente percebendo como que a gente tem ali também uma estratégia que é bem próxima, né, dessas estratégias assim das indústrias da cultura pop, né, ou do entretenimento nesse sentido daquilo que não é esporte, tá? Assim, ainda que seja um pouco estranho fazer essa separação, né? Mas assim, dessas indústrias mais do audiovisual, né, enfim, que historicamente são, vamos dizer assim, pioneiras na utilização de estratégias transmídia, né? E ele mostra um pouco como que a Fórmula 1 ela adota esse modelo, assim, né? Então você tem, claro, né, esse texto principal, como o Fernando estava falando, que é o próprio, né, a própria corrida, em alguma medida, e o campeonato, né, e a venda desses direitos e tudo, mas você tem um conjunto de outras, né, dinâmicas, práticas, estratégias que são produzidas, né? Então, seja através de dinâmicas próprias, por exemplo, ligadas a certos eventos específicos da temporada, mas você tem também produção de documentários, né, coisas que estão no Netflix, e aí uma expansão maior assim dessas narrativas para, né, outros tipos de conteúdo, para além dessa coisa centrada, né, na corrida e no torneio, né? Eu, assim, quando eu discuto sempre lá com o Guilherme, eu acho que assim, o esporte, ele
sempre foi transmídia. Você só não era estratégico, era de alguma forma, né, não intencional, um pouco, né, meio que espontâneo em alguma medida. E eu acho que essa característica mais estratégica, né, de pensar justamente em expansões, e talvez essa transição de cross-mídia para transmídia seja algo mais contemporâneo, assim, né? Tem um outro trabalho também que o pessoal olhou para o Cartola e pensando também nessas estratégias ali da Globo em conexão com o Cartola, como o Cartola ele expande um pouco a narrativa dos jogos e como que assim, né, o Sport TV divulga o Cartola ajuda o Sport TV a vender o pay-per-view. E você tem uma conexão ali, né, que é uma conexão de expansão mesmo, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que talvez, né, se a gente for olhar nessas discussões, né, como eu disse, tradicionais, né, sobre dinâmicas transmídia, eu acho que o Fernando fez essa transição aí muito boa de pensar qual que é o texto, né, principal, vamos dizer assim, dessa narrativa. E aí a gente tem um cenário bem complexo, assim, hoje em dia, né, com direitos, né, de transmissão menos centralizados, né, mais dispersos. Então, de alguma forma, esse texto central ele está em vários lugares, né? E essas expansões também estão em vários lugares. Então, tem também aquela característica um pouco menos centralizada do que no caso dessas indústrias do entretenimento, que de alguma forma, né, você tem uma certa empresa que governa ou que gerencia de uma forma mais centralizada, assim, toda essa construção desse mundo aí, né, dessas narrativas. No caso dos esportes, eu acho que tem um pouco menos de controle, em alguma medida, assim, né? Justamente por isso, assim, o texto principal está em vários lugares e as coisas vão sendo expandidas para todos os lugares. Então, seria uma forma aí, não sei. Eu concordo também com essa centralidade da televisão, me parece que tudo advém da televisão, mas ao mesmo tempo, e eu acho que é uma outra questão que eu queria falar para vocês, conversar com vocês, é sobre essa ideia que você estava tocando agora, Carol, de quem enfim, vamos usar a Marvel, né? Uma coisa é, de fato, controlar os direitos sobre a Marvel, mas, enfim, quem é o Capitão América ou quem é o Hulk, digamos assim, e no caso do esporte, basicamente é isso, né? Mesmo a Globo, ela não detém o Flamengo, porque o Flamengo pode fazer outras narrativas por outros lugares, né? Então pode navegar por outros né, lugares. E aí eu fiquei pensando quando vocês dois falavam que vocês dois estão falando sobre uma palavra que é muito cara a nós nesse momento da história, mais talvez do que qualquer outro momento, apesar de estar aqui conosco há milênios, que é a ideia de narrativa, né? E me parece que o que passa por aí nos trabalhos de vocês dois é o controle da narrativa, né? Os torcedores querendo controlar uma certa narrativa dos seus clubes, ou os próprios clubes querendo controlar uma narrativa sobre o seu próprio produto, né? E aí e a gente vive justamente nessa ideia de polarização e muito do que os debates dessa semana do Fantástico, do Jornal Nacional está mostrando é um pouco isso, né? Tipo, os lulistas acham que ele está controlando, que o Lula controla a narrativa, bolsonaristas que o Bolsonaro controla a narrativa, mas a ideia de que existem narrativas a serem controladas e essas narrativas podem ser monetizadas. Me parece que também tem alguma medida por aí. E aí eu também penso, e eu gosto muito da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 tem um boom de audiência do esporte, que ela vem por causa da Netflix, que é uma série documental, mas a maneira como ela é contada e os artifícios usados são de narrativas ficcionais, né? Assim como aquela outra série da Amazon, All or Nothing, né? Que tem vários, agora tem Manchester, do Manchester, tem do Paris, do Juventus, etc. Né, que também vai fazer esse tipo de usar essas narrativas clássicas da televisão e da ficção narrativa, do storytelling, para usar o termo que eles usam, para fazer, para sobrepor essa narrativa do esporte. E, enfim, acho que eu fiquei pensando, ouvindo vocês, como isso é importante, né, para os torcedores, para o pessoal do clube, controlar suas narrativas. Não sei se vocês pensam qualquer coisa sobre isso. Eu só estou jogando aqui. Sim, quer dizer, eu acho que
sei lá, pensando com a cabeça dos gestores, né, do administrador, é tudo estratégico, não é tudo, Aham. enfim, voltando, seja Marvel, seja Fórmula 1, acho que a ideia é sempre prender o espectador o máximo possível, né, criar o máximo de hype, de buzz, para que as pessoas... Uma vez eu li um comentário sobre os filmes da Marvel, que era: não importa se o filme é bom ou se o filme é ruim, o importante é que naquele primeiro final de semana tenha 1 milhão, 200 mil milhões de pessoas assistindo. Depois eles vão falar mal do filme. Não importa, já viram, né? Já compraram o bilhete para o cinema, ou já subscreveram ao Disney Plus e já está assistido. E aí depois vai assistir 2, 3, 5 vezes, enfim, não importa, já assistiu. Então, o que se cria é a antecipação no público para assistir. E eu acho que um pouco enfim, desses outros conteúdos é um pouco isso, é criar o buzz ou criar o que a pessoa fique ali, que ela não vá assistir outra coisa, que ela fique naquela semana que entre um domingo e outro que não há corrida, ela assiste o documentário, né? Ou ela assiste a Mesa Redonda, ou ela assiste todos aqueles programas que falam sobre futebol, etc. Eu acho que é um pouco... Esse é o ponto econômico da coisa. Agora, eu acho que sim, que você tocou num ponto aqui que acho que é fundamental, que é o controle narrativo, o storytelling, eu acho que... Bem, eu já frequentei alguns cursos desses de gestão estratégica, essas coisas assim. É o que se fala hoje em dia no mundo corporativo, storytelling é tudo. É como você convence as pessoas, é como você convence as pessoas dos seus funcionários a trabalharem, é como você convence o público, como você cativa o público. Tudo hoje em dia praticamente tem, assim, é das coisas que eu me identifiquei com o comentário que o Márcio fez, porque também gosto de narrativas, gosto de histórias, então é aquelas coisas que chamam a atenção. Então, e aí virou tipo também fetiche do storytelling. Tudo, nós estamos aqui contar uma história. Todo mundo está sempre contando a história. Ninguém mais escreve, publica, não. Tá todo mundo. Ninguém vende mais sabonete. A gente está contando aqui a história de como o sabonete. Então, eu acho que é um pouco por aí. Acho que se desenvolveu, o brand, aquele brand content, também vender através de narrativa. Então, eu acho enfim, que o grande capital, e a gente fala em capitalismo cultural, né, que é o que a gente está vivendo e vive hoje, é isso, é vender através da cultura, vender através das histórias, vender, então... acaba que e extrapola para a política, o controle da narrativa, enfim, acho bem, muita gente já sabia, não é nenhuma novidade nisso, né? Mas quem controla a narrativa tem de certa forma, controle do poder, das relações, e acho que esse conhecimento, de certa forma, seja muito também porque as pessoas frequentam mais as universidades, as pessoas estão mais qualificadas hoje em dia, né? Antes o que seria talvez um gestor da Paramount ou da Universal era o filho de não sei quem, que podia não ter tido uma formação acadêmica tão boa. Hoje em dia não, muita gente já tem graduação, muita gente já tem pós-graduação, muita gente tem formação no exterior, muita gente tem doutorado, essas pessoas estão trabalhando, estão no mercado. E eu acho que esse conhecimento chegou ao mundo corporativo e a gente vê isso se espalhando, assim como a gente vê o mundo corporativo chegando ao esporte, não é mais o diretor amador que está lá, são pessoas com formação, e eles aplicam esse mesmo conteúdo para controlar a narrativa, porque é sempre, voltando ao ponto, tipo, se para a televisão os direitos de transmissão é o ponto central, para o clube também eles vão ter o ponto central deles, que é vender, que é lucrar mais, e quanto mais, enfim, eles controlarem narrativa, agradarem torcedor, venderem camisa, tiverem contrato de patrocínios, isso tudo vai ajudando. Eu acho que é um pouco... Eu acho que sim, que o storytelling está... Enfim, o controle narrativo é uma coisa fundamental. Eu gosto, concordo, não sei se acrescentei mais alguma coisa, mas eu concordo plenamente. Ótimo. Acho que se alguém tiver mais alguma pergunta aí, né? Bom, perguntas, gente. Anderson, um especialista aí em direito de transmissão. Socorro. Vai, Anderson. Bom dia, pessoal. Espero que estejam me ouvindo. Meu computador tá dando um trabalhinho hoje, por isso que eu não vou ligar a câmera. Mas, enfim, sou Anderson, né, professor aqui da Universidade Federal de Alagoas.
Eu vinha pensando justamente nessa linha que o Márcio comentou, né, e que eu acho que tem elementos em comum nas duas perspectivas apresentadas, né, que é algo que eu venho sendo chamado em banca, enfim, para comentar, seja para tratar de assessorias de comunicação dos clubes, enfim, ou que enfim, o campo sobre futebol discute há muito tempo, né, coisa da informação e entretenimento. E aí o Fernando acompanhou, né, o caso da Benfica TV e, enfim, tudo que demarcou aquilo como principal produto, né, enfim, considerando a direito de transmissão como principal produto e depois uma falta de fôlego para manter isso no ciclo seguinte. Nesse caso, né, uma co-orientanda do Rio estudou a Flá TV, na experiência no Campeonato Carioca, e aí fico pensando como é que fica o jornalismo, né? Os critérios de noticiabilidade, que já são complicados para a transmissão ao vivo, mas como é que fica nessa situação, porque o público-alvo é a torcida de determinado clube, né? Seja Flamengo ou quando o Fluminense na Flu TV transmitiu. E também, né, enfim, esse parece ser um caminho que engaja para grandes torcidas, né? Então, como o Fernando citou, a gente tem, enfim, uma mudança de caminho do Mauro César Pereira. Tem uma entrevista no blog do Leme, né, Comunicação e Esporte com ele diz isso, né? Meu foco agora é o meu público-alvo e eu direciono para isso, né? E eu queria saber como isso, né, essa transição, se acontecer, porque, enfim, né, não há condições financeiras necessariamente para os clubes assumirem também essa demanda, né? Mas como isso pode levar a uma mudança mesmo, até mesmo nessa discussão de informação e entretenimento, né? Porque aí é uma informação muito mais direcionada e dialoga mais com marketing, considerando que no caso do Brasil, muitas vezes até os departamentos de comunicação estão ligados a alguma diretoria de marketing, enfim, isso é muito misturado, né? A banca que eu fui era sobre o CSA, e tipo, tinha uma jornalista de assessoria de comunicação que o superior dela era alguém da área de publicidade, na área de marketing, né? Então, isso pode mexer. E, nesse sentido, a Carol está estudando mais, né, representação de mulheres, futebol de mulheres. A gente tem uma realidade praticamente oposta neste cenário. Teve Série A1 do brasileiro começando sem transmissão de alguns jogos, ou se os clubes quisessem, pudessem, transmitiriam. E acompanhando de forma mais próxima a Série A2 do Brasileiro Feminino este ano, né, porque era onde estavam as equipes nordestinas, eu confirmei, na verdade, o quanto é difícil a mídia alternativa trabalhar para o futebol de mulheres, porque você não tem comunicação nenhuma. Todo esse processo do futebol masculino, de comunicação própria, de controle de narrativa, você dificilmente tem, né, nos clubes de futebol de mulheres, mesmo em alguns casos enfim, de grandes camisas, né, que entram no esporte. Imagina outras menores. Como seria, na verdade, aí é um outro ponto, né? Talvez se isso, né, do controle de narrativa fosse aplicado no futebol de mulheres, talvez, eu queria saber de ti se confirma ou não isso, talvez fosse muito bom para construir um público, né? Agregar o que se tem de outras experiências, enfim, como fazer isso e construir um público, né? Se você pensa assim também, né? Porque são duas realidades muito distintas, né? Não só economicamente, mas também do ponto de vista da cobertura, do jornalismo esportivo, da comunicação dos clubes para o público, entre outras coisas. Era isso. Obrigado, pessoal, e parabéns, Márcio, pela iniciativa. Vocês querem que eu comece, gente? Fique à vontade. O Anderson, prazer te conhecer, viu? Conheço seu trabalho, sua dissertação de mestrado me ajudou muito durante o meu doutorado ali, a discussão toda, né, dos direitos de TV e aquela, né, situação lá de virada de mesa. Então, muito legal conversar com você aí pela primeira vez. Bom, duas coisas que eu acho que você falou aí, um pouco desse papel de como que o jornalismo, né, tradicional vem perdendo um pouco, né, esse papel de controle, né, dessas informações, e que, claro, assim, né, implica num certo investimento, né, para que os clubes, por exemplo, né, efetivamente
consigam centralizar essas narrativas, sobretudo a partir da transmissão dos seus próprios jogos, assim, né? E que é talvez uma tendência e que sim, tem vários problemas, acho que sobretudo problemas políticos, né, éticos, e nós que enfim, nos preocupamos aí com questões do jornalismo, nos deixa várias perguntas, assim, né? Eu, às vezes, fico me perguntando um pouco também, assim, se não teria um outro lado, no sentido de que eu acho que o jornalismo esportivo, ele historicamente, né, se conformou nesse lugar, assim, sabe, dos jogos e dos campeonatos como as narrativas que ele, de alguma forma, media e ele que, né, constrói também. E aí eu acho que tem um outro problema também, que sempre foi um problema do jornalismo esportivo, que é justamente ser só isso, assim, em alguma medida. Então eu fico me perguntando se ele também não... E aí eu não estou sendo esperançosa não, tá, gente? É uma outra questão, assim, se ele também não poderia se desvencilhar dessa, né, dessa amarra histórica, né, que o colocou sempre nesse lugar de só falar do pré-jogo, do jogo, do pós-jogo, e não se fala de mais nada, assim, né? E todas as pesquisas mostram como que mais de 80% do conteúdo, né, do jornalismo esportivo, ele gira em torno disso, assim, né? E aí você tem um conjunto de várias outras coisas que nunca foram pauta, né, do jornalismo esportivo, porque o jornalismo esportivo é sobre o jogo, né, gente? Assim, inclusive um discurso que está presente na fala, né, de jornalistas, da TV, do rádio, etc. Né? O que importa, vamos ao que importa, né? E o que importa é o jogo. O que para mim sempre foi muito problemático, né? Assim, e aí eu venho de uma formação, né, na política, então a gente vê como que historicamente várias coisas não foram faladas no jornalismo esportivo por causa dessa amarra com a coisa do jogo. Então, eu acho que traz várias questões, tá? E eu acho também que é um pouco, né, o cenário para onde se aponta, assim. E no caso do feminino é isso, assim, né? Você apontou uma coisa muito interessante, que é ninguém está com interesse em controlar essa narrativa, né? Nesse momento, assim, porque de alguma forma não parece tão interessante quanto, né? E sobretudo financeiramente, não parece tão interessante quanto o controle das narrativas do masculino, assim. Mas aí eu acho que passa também por essa coisa de necessidade de investimento, assim, né? E os clubes não querem fazer, né? Nem os grandes e nem os pequenos, assim. Há uma dificuldade imensa, né? A gente vê aqui em Belo Horizonte, né, que a cobertura do futebol feminino, né, é basicamente feita por veículos independentes, alternativos. A realidade é de não conseguir fazer essa cobertura, então você tem uma dificuldade imensa porque as próprias assessorias dos clubes não têm informação, não divulgam informação. É um trabalho, assim, essas pessoas que estão envolvidas com isso querem muito fazer isso e exigem um esforço para além do trabalho tradicional de cobertura né, do jornalismo esportivo, assim. Então eu tenho, né, ex-alunos e alunos atuais que desenvolvem projetos, por exemplo, me contam assim de que antes tinha que fazer cobertura, né, sei lá, no CT, porque os jogos nem se jogava fora do CT. E não se tinha uma estrutura mínima, assim, né, para receber jornalista que cobre de futebol feminino na beira do campo, no sol, não tem uma coisa de cobertura, entende? Assim, tá tampado o sol para fazer a cobertura. Então, esse o nível, assim, né, de muitas vezes essas pessoas terem mais informações do que as próprias assessorias de comunicação dos clubes, assim. Então, enfim, eu não sei o que vai acontecer, assim, mas eu acho que o cenário é bem distinto do masculino na medida em que não se percebeu ainda essa possibilidade, tá? Que você está apontando mesmo, né? De como que de alguma forma seria possível controlar, né? Mas eu acho que isso tem a ver, sobretudo, com essa coisa do investimento que nenhum clube está interessado em fazer. A maioria dos clubes não tem assessor de imprensa, comunicação dedicado exclusivamente ao feminino, assim. Então, eles nem, assim, né, muitos não sabem o que está acontecendo efetivamente com o seu time feminino quando são contactados e tudo. Diga aí, Fernando. Sim. Eu acho que eu vou um pouco na mesma linha, também não sou necessariamente a pessoa mais otimista do mundo, mas eu acho que, pegando naquilo que a gente estava dizendo do controle narrativo e das tecnologias, eu acho que o caminho vai um pouco por aí, não é? Primeiro, do ponto de vista das narrativas, também aqui pensando numa espécie de
nicho de mercado, né? Se a gente pensar nos projetos das vibradoras ou outros projetos que acabam, enfim, se tornando referência, né? Seja para o futebol feminino ou seja para outras modalidades, alguma pessoa com mais talento, com mais visibilidade, pode acabar se destacando e depois muita gente às vezes acaba funcionando por cópia, não é? E aí a coisa pode ir desenvolvendo. E aí o que eu acho que a tendência, pelo menos o que parece, é que cada um vai se especializar no seu nicho, no seu local, né? As mídias, enfim, tradicionais, sim, vão ter que resolver esse problema, né? Se eles não têm acesso ao jogo, se eles não têm acesso ao pré e ao pós-jogo, como é que eles vão perder tanto tempo falando de pré e pós-jogo se eles não têm acesso, né? Enfim, eu vou acompanhando um pouco, dentro daquilo que eu posso, um pouco daquilo dos meus gostos pessoais, eu vejo um pouco, talvez o Redação Sport TV tentou ou tenta fazer um pouco isso, né? Um pouco pelo perfil das próprias pessoas que estão à frente. Mas não é, enfim, é um caso esporádico, talvez, não é? O que se nota é mais as polêmicas, as brigas, enfim, perfis como, enfim, o que eu vejo o Benja ou outros que, enfim, que fazem, que conseguem agregação e conseguem, obviamente, monetizar por causa disso, porque polemizam e eu acho, enfim, até, enfim, sem querer citar ou pegar em certos nomes, o Anderson mencionou o Mauro César, não é? Eu vou acompanhando um pouco o que é o Twitter, o canal dele de vez em quando, e acho que às vezes ele, enfim, como ele disse, ele está preocupado com o público dele, claramente é um público flamenguista. Tem certas, às vezes, alfinetadas que se dá em outros clubes que é puramente para gerar, enfim, gerar tráfego, né? Então, enfim, vai um pouco, eu acho que cada um vai achar o seu nicho, e eu tenho alguma esperança, embora não muita, que esses canais de mídia tradicionais talvez se revejam ou reflitam sobre a própria importância e a própria posicionamento deles, que tem que ser diferente, porque eu acho, às vezes, até de certa forma, mais difícil de argumentar como é que um jornalista, ou alguém que se diz jornalista como o Mauro César, como é que ele explica as publi-reportagens que ele faz, não é? Enquanto que, no caso, às vezes, numa grande corporação, a Globo, pode não ser a cara enfim, do jornalista, do Marcelo Barreto, que está lá, é outro que vem fazer a publicidade, ou está no rodapé, não é ele que está fazendo a publicidade. No caso da iniciativa individual do profissional, é mais difícil de justificar e os tais critérios de noticiabilidade, talvez, enfim, os grandes veículos possam repensar isso à luz disso tudo. Os clubes vão entrar também um pouco dentro dessa questão narrativa, claro que aí vai depender de clube a clube, mas, por exemplo, pode ter um clube que ache, como o caso do Vasco da Gama, que tem, acho que, abraçado a causa histórica, enfim, com razão ou não, questão do racismo. Então vai assumir cada vez mais um posicionamento e vai tentar controlar a sua narrativa voltado para essas causas sociais. Pode ser que venha um clube mais à frente que abrace a questão de gênero e aí decida investir, mesmo contra a realidade de mercado, vai investir no futebol feminino, etc. E eu acho que, indo um pouco dentro do argumento raiz ou alma do futebol e etc., e como eu disse, às vezes as coisas funcionam por cópia, mas se a gente reparar em outros mercados, sobretudo no inglês, que é o que para o futebol acaba que funciona um pouco como modelo, os torcedores, os clubes, um pouco fartos daquilo que é toda a comercialização em torno do futebol, têm apoiado cada vez mais o futebol feminino, tem se tornado, enfim, agora a Eurocopa feminina, então pode ser que com esses exemplos, enfim, na Espanha, cada ano bate-se o recorde, acho que nem dá para bater mais recordes de público para um jogo do Barcelona, a menos que vá se jogar num estádio de 150 mil pessoas, não é? Então, pode ser que com o tempo, o que eu vejo, assim, do ponto de vista da UEFA, das federações e dos clubes, eles querem ganhar cada vez mais. Eu acho que o mercado masculino já está saturado. Eles, na Europa, já viram que o crescimento é pelo feminino. Pode ser que um dia no Brasil as pessoas vejam que é inteligente, do ponto de vista do mercado, investir no futebol feminino e as coisas caminham por esse lado. Sempre, obviamente, com a questão da comercialização, mas pode ser enfim, mesmo que por um caminho mais cheio de críticas,
só possa surgir uma coisa boa, né? Então, eu acho que, não sei, são tudo, obviamente, conjecturas, mas eu acho que existe um pouco também vai um pouco pela questão da narrativa, da tecnologia, a possibilidade de outros caminhos. Legal, Fernando. Ótima questão do Anderson, né? Vou passar para Socorro. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Temos o Vladimir também que ficou. Socorro. Olá, bom dia, professor Márcio. Um prazer rever, né? Prazer. Muito feliz por esse momento, né? De estar ouvindo vocês, a fala de cada um sobre uma temática que muito me interessa, né? Nesse momento. Tive a oportunidade de participar de um curso com o professor Márcio, inclusive ele, na verdade, eu sou doutoranda aqui da UF, né? Federal Fluminense, aqui no Rio. O professor Márcio conseguiu me dar um direcionamento para a minha pesquisa, né? De doutorado, né? Inclusive citou várias vezes o seu nome, professora Ana, para que eu pudesse ter um direcionamento bem melhor. E daí na verdade, o meu projeto de pesquisa é sobre movimento de torcida de mulheres, né? No Instagram. Naquele momento em que eu estava com o professor Márcio, a gente ainda estava definindo ainda, eu estava fazendo um mapeamento desses coletivos, né? Então, é um trabalho que foi feito anteriormente pela professora Ana, né, e que eu tenho acompanhado bastante. Estou com essa tentativa aí, professora, de dar continuidade a esse olhar para essas mulheres torcedoras, né? E aí vou iniciar a pesquisa agora com Nação Empoderada, que é aqui do Flamengo, no Rio, e o Triloucas do Bahia. Então, fazer um comparativo entre o Instagram desses dois coletivos de mulheres, um do Nordeste, né, que é a minha região, sou piauiense, e aqui o do Rio de Janeiro, tentando ver as suas especificidades, né, e aí ver como é que essas mulheres constroem, né, suas identidades como torcedora de futebol dentro desse ambiente digital, especificamente no Instagram. Então, na verdade, estar ouvindo vocês aqui é muito importante para mim, para que eu possa realmente direcionar a minha pesquisa por um lado mais coerente, né, de forma mais tranquila. Anderson está aqui também, é um grande amigo, divide também o Anderson que coordena o RENEM, né, que é o grupo de pesquisa que é a rede nordestina, né, de pesquisa de mídia e esporte, que eu também faço parte, né. Então, na verdade, não é nenhuma pergunta, né, assim, é só para falar da importância de estar aqui, né, de encontrar com vocês. Eu tive lá no GFUT ainda em 2011, né, quando eu estava tentando ainda construir ainda o meu Lattes para entrar no mestrado. Então, participei, meu primeiro artigo foi apresentado no GFUT. E fui também em 2014 para o internacional que teve sobre a Copa do Mundo. Vou participar agora novamente, se Deus quiser, do seminário internacional, né, que vai ser aí também. Então, estou muito feliz em estar trabalhando com essa temática. Eu também trabalhei com jornalismo esportivo durante anos no jornal impresso lá no Piauí. Então, assim, também tem uma experiência de mulher dentro de redação, né? Nessa perspectiva de gênero também. Então, trabalhar com essa temática para mim é muito gratificante, né? E, assim, a professora fez uma trajetória, né, de todo o estudo dentro dessa temática, mostrando lá desde o Orkut. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas, assim, só para ver o que a senhora pensa, assim, ver, né, dentro dessa nova perspectiva contemporânea, aí, desse ambiente digital, Instagram, né, o que a senhora tem visto de crescimento, de desenvolvimento desses movimentos dentro desse ambiente digital. Mas só agradecer mesmo, né, pelas contribuições de vocês. E Socorro. Prazer, viu? Depois você me manda um e-mail aí para a gente trocar umas figurinhas. Eu devo estar lá no evento também do GFUT. Vamos ver se a gente conversa. Muito legal o seu projeto. Muito importante, inclusive, assim, né? Eu acho que, assim, aqui eu falei muito né, dos projetos de mídia, Socorro, mas eu acho que, assim, esses espaços, né, e esses lugares onde torcedores e torcedoras estão reunidos, eles são importantes para outras coisas também, assim, né? E eu acho que, em particular, né, para as mulheres, se tornaram realmente formas ou espaços em que elas conseguiram se organizar, assim, em alguma medida, né? Então, acho que para os coletivos, né, contemporâneos aí,
Eu acho que essas plataformas, elas são fundamentais, assim, né? Elas não estão ali, como eu digo, não é algo menor, assim, né? É quase que a possibilidade mesmo dessas conexões acontecerem, né? E aí tem outros estudos, né, que vão mostrar como que esses ambientes, né, fóruns, diferentes plataformas, né, são importantes para a reunião, por exemplo, de mulheres, na medida em que elas se sentem mais confortáveis para falar, né, de futebol. E eu acho que, assim, esses espaços, né, serviram como uma espécie de proteção, vamos dizer assim, né, para a forma como a gente tem que lidar, né, no cotidiano, quando a gente, enfim, manifesta a nossa opinião, né, e fala sobre futebol. Disso, acho que tem várias coisas, assim. E aí, por exemplo, no caso de Vibradoras, né, que surge também disso, assim, né, de um grupo no Facebook, e dali surge, né, essa proposta, mas ao mesmo tempo você tem essas outras, vamos dizer assim, outros filhotinhos, né, que são, né, esses coletivos, assim. Eu acho que tem uma diferença fundamental, por exemplo, do que a gente tinha, né, ainda na década de 90, que eram aquelas formações, né, internas das torcidas organizadas, que eram voltadas, vamos dizer assim, para o público feminino e para esses coletivos contemporâneos, né, com um discurso, né, de gênero, um discurso feminista, né, e aí a gente tem, enfim, diferentes, né, formações, diferentes coletivos, diferentes grupos com discursos diferentes, inclusive. E aí, para esses, né, que são fundamentalmente diferentes, né, dessas formações internas, vamos dizer assim, das torcidas organizadas, eu acho que, né, essas plataformas são muito importantes, assim, né, e aí eu acho que tem algo ali que é muito comunicacional, assim, não só para esses coletivos, até Márcio e eu estávamos conversando mais ou menos sobre isso, né, Márcio? Como para os coletivos que têm uma pegada mais política, né, como os movimentos contra o futebol moderno, os antifas e outros, né, outras formações, você vê que assim, o objetivo, né, desses grupos é um objetivo político, né, e talvez diferentemente das torcidas tradicionais, em que a gente tinha, né, não que elas não tivessem objetivos políticos, mas eu acho que era muito mais centrado na sociabilidade, né, e no estar no estádio, do que no caso desses coletivos. E aí eu acho que, justamente porque os objetivos são políticos, né, a comunicação é tão central para a atuação deles, e aí particularmente essas plataformas, assim. Então, acho que super legal o seu projeto e diz mesmo disso, assim, né, desse cenário contemporâneo em que essas mulheres estão efetivamente, né, se juntando a partir desses lugares, assim, né, onde elas conseguem, né, encontrar espaços de troca, onde elas conseguem, né, dali, né, fazer várias outras coisas, assim. Ótimo. Fernando, queres comentar algo? Ou temos... Não, tá, acho que tudo bem. Só boa sorte a Socorro, que corra toda bem com o trabalho, mas não. Obrigado pela presença, mas que tudo corre bem. Legal. Mais alguma questão, Eduardo, Vladimir? Ou vamos? Bom, gente, eu adorei a conversa, achei excelente mesmo, assim, eu adorei questões que acho que apareceu na fala da Carol, ali, né, do Fernando também, com certeza, mas questões que me lembram quando eu conheci o Anderson, mais de 10 anos, lá na Unicinos, que a gente sempre falava o quanto os esportes tinham a ver com a comunicação e nos ajudava a pensar sobre comunicação, né? E acho que o Carol começou a falar, né, que do Brasil é muito ligado ainda à área, a antropologia, né? Lá fora é muito ligada à sociologia, né? Lá na Europa. E aqui, olha só, a gente debatemos desde a Marvel até plataformas, né? Até o próprio jornalismo, né? Não só o jornalismo esportivo, mas o jornalismo de uma forma geral. E eu acho que é isso que o esporte nos ajuda a ver, né? Acho que tudo a ver também com a proposta da mesa de pensar essas relações entre mídia, esporte e tecnologia. E falamos bastante de tecnologia e como essas correntes aí que a gente discute na comunicação ou avanços tecnológicos, como isso tem impacto no esporte e no que pode vir a acontecer no futuro. Acho que era justamente essa a proposta. Adorei as questões também do Anderson e da Socorro. Acho que foi um ótimo debate. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e por ter aceitado o convite também, Fernando, Carol, prazer sempre conversar com vocês. Admiro vocês também bastante
Então, acho que é sempre legal a gente poder trocar. Enfim, está aberto aí se vocês quiserem fazer comentários finais. A gente está quase chegando na nossa hora aí. Então, fiquem à vontade. Eu que agradeço, Márcio. Foi ótimo conhecer Socorro, ver a carinha do Eduardo, conversar com o Anderson aí, né, pela primeira vez. E acho que tem sido sempre legal, né, quando a gente faz coisas conjuntas aí, eu, Fernando e Márcio. Então, eu que agradeço e vamos pensar em outras coisas aí no futuro. Com certeza. Sim, da minha parte também é só agradecer, sempre um prazer e subscrever sempre que tiver outros projetos, outras oportunidades, a gente colaborar, porque, pronto, é muito bom fazer as coisas em conjunto também. Então tá, gente. Muito obrigado pela participação e vamos manter contato aí. Vamos encerrar a gravação. Abraço, gente. Abraço. Bom Obrigadão. fim de semana, gente. Tchau, bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.